Tupi antigo. O que vamos fazer aqui? O que vai ser isso? É um mini curso, mini curso de Tupi antigo. Antes de começarmos qualquer coisa aqui, eu tenho que contar para vocês o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês? E nessa explicação que eu vou dar, então essa é a aula 0, né? É uma explicação sobre a razão do curso. Eu vou relatar, vou contar para vocês, vou confessar uma coisa sobre a minha vida que eu percebi agora que eu nunca contei. Então isso vai ser interessante, vai ser bom para mim também para fazer essa catarse de um momento difícil da minha vida e que justifica eu ir estudar Tupi antigo. Olha só que interessante. Então não é como se diz, para você ficar no vídeo não é gatilho, é verdade mesmo, você vai ver. E enfim, né, vou compartilhar com você, você vai ser aí meu amigo, minha amiga que vai ouvir esse relato e vai entender também o que vai acontecer aqui nesse mini curso. Então bora lá comigo. Eu sou Rogério Temporim, eu sou músico e sou professor de terapias holísticas, sou tarólogo, astrólogo. Hoje em dia dirijo um instituto aqui em São Paulo desse conteúdo e embora você está num canal aqui que fala de idiomas, de línguas, eu não sou professor de idiomas, pelo menos até hoje não. E aqui é só assim, algo que me move, né? Minha paixão por idiomas, tanto que eu vim falar aqui de Tupi antigo para vocês. Então sempre me interessei por idiomas, tentei aprender, não sou fluente em praticamente nenhum deles, mas cutuquei muitos, dezenas de idiomas aí, vocês vão descobrir aqui no andar do canal. E o Tupi antigo. E o Tupi eu tenho informação suficiente para vir dar esse mini curso aqui. E onde eu consegui essa informação, por que eu estou aqui, então eu vou contar tudo isso nessa aula 0. Então é só para resolver esse assunto aqui, tá? Vou tentar ser sucinto, não ficar aqui redundando muito, porque senão vai se estender, principalmente porque a razão que fez eu estudar Tupi é uma razão que tem um peso, né? Um peso emocional para mim. Então já vou começar aí. Gente, nunca contei isso, tá? Não contei para amigo, não contei para esposa, não contei para ninguém. Eu vou contar aqui a real mesmo. Por que eu comecei a estudar Tupi antigo? Eu comecei por conta do falecimento da minha mãe. E isso é uma razão que eu sabia, mas eu nunca tinha externado. E vou explicar para vocês aqui. Basicamente é o seguinte, eu entrei na faculdade a primeira vez e fiz filosofia, aqui na USP, em São Paulo, e depois voltei e fiz letras. E isso filosofia foi da década de 90, depois voltei para estudar letras, porque a minha paixão era idiomas, e aí entrei para latim. Olha, gente, fui estudar latim, não aguentei, na verdade, e aí transferi para grego, né? Melhorou muito. Eu tô brincando, né? São línguas maravilhosas, mas assim, né? São línguas... O grego é mais acessível ainda falado hoje em dia, mas são línguas clássicas, né? As clássicas das clássicas. Mas não deu certo também. Essa época minha vida estava um pouco tumultuada, né? É uma fase bem difícil, e eu não consegui terminar nem o grego nem o latim, mas estudei os dois ali na faculdade. Então veio 2010, bem depois, 2010, e acontece o falecimento da minha mãe. Claro que tem muita coisa para falar disso, né, gente? É um sentimento meu aqui de várias coisas, mas o que importa disso é assim, disso eu acabei no Tupi. Como que eu acabei no Tupi com o falecimento da minha mãe? Então o link para isso é o seguinte, a minha mãe faleceu num momento que também estava complicado na família, na minha vida e tudo mais, e eu senti que eu ia deslizar na saúde mental de novo, né? Então eu já tinha tido episódios de depressão lá no passado e eu senti que eu estava naquela beira. Foi muito para mim, foi uma morte muito sofrida dela, ela ficou assim meses internada, uma situação muito difícil. E a mãe, né? E aí o que acontece? Eu estava em casa um dia, aquela agonia, e eu intuitivamente pensei assim, não, eu tenho que preencher a minha mente. E tem uma coisa, gente, que eu adoro, não sei se você adora, mas eu sempre adorei isso, pré-vestibular, assuntos do pré-vestibular, estudar física, matemática e tal, então eu sempre gostei de estudar. E me veio aquela coisa, eu falei, nossa, se eu prestar a faculdade, eu vou ter que estudar o pré-vestibular, e isso vai preencher minha mente, né? Porque eu gosto de física, eu gosto de história, eu gosto desse currículo aí do ensino médio, né?
E aquilo me deu uma esperança, não, eu vou fazer isso porque eu preencho minha mente, começo a estudar, eu até tinha umas apostilas de cursinho em casa, e beleza, e comecei a estudar. Só que, gente, eu comecei ao contrário, né? Coloquei a carroça na frente dos bois. Aí eu falei, mas eu vou estudar pra quê? Eu vou prestar o quê? Né? Assim, pra mim era o mais importante, parecia o vestibular. Fazer o pré-vestibular, eu mesmo estudando ali, já comecei a estudar, depois de uns dias eu falei, mas gente, eu tenho que saber o que eu vou prestar. Aí eu falei, será que eu vou voltar pra letras? Aí eu falei, beleza, só que assim, o que eu vou estudar na letras agora? E fiquei naquela. E aí, eu lembrei de uma coisa, mais uma coisa relacionada à minha mãe. Minha mãe adorava as histórias dos bandeirantes, dos monçoeiros, né? Eu tenho um livro aqui, Relatos Monçoeiros. Monçoeiros eram os bandeirantes que iam pelos rios, né? E ela gostava muito. E acho que isso também veio em mim e bateu assim. Eu falei, será que tem tupi na USP? Porque os monçoeiros, nesses relatos, tinham eles encontrando os índios, né? Principalmente pelo Mato Grosso, quando eles entravam no estado de São Paulo, né, e iam embora aí, e enfim, pegavam lá na Prata, né, na Foz do Prata, lá e vinha subindo. E eu falei, será que tem? Enfim, fui pesquisar na internet e descobri o professor Navarro, Eduardo Navarro, a única cadeira de tupi, até pouco tempo, a única cadeira no Brasil de tupi antigo. E falei, se eu entrar em letras, será que tem como eu me envolver com isso, fazer um projeto de pesquisa? Aí eu fiz o seguinte, mandei um e-mail para ele, vi o e-mail dele lá na USP e tal, mandei. E ele me respondeu no outro dia. Eu falei, olha, eu quero entrar na letras, eu já estudei na USP e eu tô com interesse em me envolver em tupi, como que é tal. E aí ele me mandou um e-mail falando assim, aparece aqui, né? Vem aqui conversar comigo. Eu falei, é assim, né? Imaginei que nunca ia. Não, até imaginei, nem vai me responder, né? Tanta coisa, né? O único professor de tupi no Brasil. E fui lá conversei com o Navarro e não estava na faculdade ainda, gente. Olha só, eu ia prestar o vestibular. Que absurdo, né? E aí eu conversei com ele e ele foi super solícito, falou do que tinha lá, das pesquisas e tal. E eu falei, não, é isso mesmo. É isso mesmo. E isso me deu vida, gente. Olha só que interessante. Isso me deu me encheu de novo, porque eu falei, vou estudar uma coisa que até minha mãe gostava também, vou preencher minha mente, vou voltar para a faculdade, gente nova, gente jovem. E foi aí eu me dediquei pro vestibular, fazia tempo que eu não estudava, mas fiz, sempre adorei. Se tiver que fazer vestibular agora de novo, vou fazer com alegria, mas acho que não, né? Agora mais não. Mas aí fui lá, fiz vestibular, passei e comecei a estudar me matriculei nas matérias do tupi e comecei a trabalhar na pesquisa ali com o Navarro. E aí foram mais ou menos 5 anos que eu fiquei com o Navarro, fazendo parte do grupo de pesquisas dele. Aí fiz um projeto ali no momento de iniciação, né, os artigos e tal, e depois trabalhei no dicionário também de tupi, e também participei de uma coletânea depois no final, que é uma coletânea de histórias que foi lá para São Gabriel da Cachoeira, foi lá para a Amazônia, que são histórias do folclore paulista. No meu caso, eu peguei uma história do folclore paulista e eu traduzi para o tupi antigo, e esse livro foi publicado e foi para lá, e foi bem legal. Então, isso daqui é para contar para vocês como que eu me envolvi com o tupi, que foi uma razão extremamente pessoal, né? Não foi uma coisa assim que veio de dentro e eu fui lá, não teve nenhum tipo de razão muito objetiva, mas foi demais, né? Foi demais para mim. Então, assim, eu posso dizer, e a real mesmo, nunca formulei essa frase, hein, que o tupi, ele me ajudou me segurou, né, para eu não cair naqueles anos que se passaram, né? As lembranças do falecimento da minha mãe eram muito doloridas porque foi muito difícil a doença dela, né? Então aquelas imagens vinham, pegavam, então aquilo, aí eu me apegava, não, eu vou estudar, eu vou pegar aqui, então estudar era muito interessante, inclusive porque minha mãe me ajudou muito no primeiro vestibular que eu fiz, então eu ficava com o lado bom da história, né? E é isso, gente, contei para vocês aqui o porquê, né? Então assim, eu sou um estudante de tupi, hoje já não estou mais, claro, na faculdade, não estou mais envolvido com o tupi. O professor Navarro, assim, sou amigo dele, né? Ex-aluno, amigo, converso, mas no momento não tenho nenhum tipo de envolvimento com o tupi, a não ser esse tempo que eu fiquei estudando e tive que estudar para participar de pesquisa. Então eu tô aqui só para compartilhar o que eu aprendi, e um pouquinho só, né, gente? A gente vai falar só um pouco do início ali, de como
funciona o Tupi, trazer um conteúdo leve para vocês que vai ficar no nível daquela informação bem rasa mesmo, porque tem cursos de Tupi, inclusive na USP tem, né, o professor dá cursos, e tem outros alunos muito mais profícuos em Tupi que dão cursos, e eu descobri que até na Hotmart agora tem curso de Tupi antigo, são pessoas que falam, e o Tupi moderno, né, que é um Nhangatu, que é assim, bem parecido com o Tupi antigo, né, então tem ali uma comunicação, e é uma língua viva, né, gente, uma língua que é falada até hoje, no Amazonas e tudo mais. Então é isso, gente, aqui é só para explicar a razão de eu estar aqui falando de Tupi antigo, qual foi minha trajetória, a minha razão, e serviu também como desabafo para vocês. A próxima aula eu vou começar mesmo, vou trazer para vocês um conteúdo bem leve, só para vocês terem um pouco de informação sobre. Já vou avisar aqui, gente, não é um curso de Tupi antigo, né? Pessoal, vou chegar lá, vou aprender. Não, é só o básico aqui para você se inteirar. E tem a bibliografia que eu uso, que é o livro do professor. Depois eu vou mostrar aqui para vocês na próxima aula. E aí você pode adquirir também e seguir aí. Tá bom? Então é isso daí. Até a próxima aula. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí e valeu!